Bom dia, galerinha do quinto ano. Estamos hoje aí no dia 19 de 10 de 2020. Estamos aí nesse período do quarto bimestre. Hoje a gente vai estar trabalhando aí da página 100 à página 103. A gente está agora no nosso, né, conteúdo de geometria. A gente vai estar começando a falar aí hoje sobre retas e polígonos. Então, quando a gente fala em reta, a gente está falando o quê? Em uma linha formada por infinitos pontos, tá? E essas linhas, elas podem ser classificadas como reta, semi-reta e segmento de reta. Então agora a gente vai estar observando e vendo quais são as diferenças, tá? Entre reta, semi-reta e segmento de reta. Sabendo que todas elas são o quê? Uma linha que possui infinitos pontos. Então, quando eu falo em reta, eu estou falando que em uma linha infinita, a qual eu não tenho um começo, um ponto inicial e também não tenho um fim, um ponto final, ok? Elas são o que? Ela é o que? Uma linha infinita, tá? Reta é uma linha infinita. Eu não tenho um ponto inicial e também não tenho um ponto final. Semi-retas é quando eu tenho um início, é quando eu tenho um ponto inicial, representado por uma letra maiúscula, esse ponto. Mas eu não tenho um ponto final, conforme vocês podem ver, ilustrado aí na figura. Eu tenho um ponto inicial, mas eu não tenho um ponto final. Segmentos de reta. Segmentos de reta vai ser aí a linha mais utilizada dentro do campo aí da geometria. Por quê? Ela vai ter um início e ela vai ter um fim, tá? Vocês observem que eu tenho um ponto A inicial e o ponto B é o ponto final. Ou vice-versa, poderia ser o ponto B inicial e o ponto A final. Então a gente pode observar que eu tenho um ponto inicial e também tenho um ponto final. Da mesma forma que Q e P, eu tenho um ponto inicial e um ponto final. RS, eu tenho um ponto inicial e eu tenho um ponto final. Ok? Então, segmentos de reta, eu vou ter um ponto inicial e vou ter um ponto final. Vai ser uma linha que não é infinita. Retas paralelas são retas o quê? Que não se cruzam, elas não vão se encontrar, elas não vão ter um ponto comum. Elas vão até um infinito sem se encontrar, sem se cruzar. Então, esses tipos de retas eu vou chamar de retas paralelas. Retas concorrentes vai ter um ponto comum, elas se cruzam, elas se encontram, tá? Então, esses tipos de retas que se encontram eu vou chamar de retas concorrentes. Retas coincidentes são retas que possuem os mesmos pontos, tá? Tem todos os pontos comuns, tá? São retas que estão no mesmo plano. Elas são iguais. Por isso aí, a gente tem duas retas aí ilustradas, a reta R e a reta S, sendo que uma está escrita em cima da outra. Então é conforme a gente só tivesse uma, por quê? Elas são iguais, ok? Polígono, tá? A partir da página 102 aí vocês podem acompanhar. Os polígonos são o quê? Pertencem ao grupo das figuras geométricas. Então, quando a gente está falando em polígono, a gente está falando sobre as figuras geométricas. Todo polígono é formado por lados, vértice e ângulos. Então, todas as figuras geométricas são formadas por lado, vértice e ângulo. Tá? E o único polígono que tem três lados, tá? E três ângulos é chamado o quê? De triângulo, tá? O único polígono que possui três lados. O resto, os demais, possuem, tá? Maior do que três lados, tá? De quatro lados em diante. Veja alguns polígonos quanto ao número de lados e ângulos, tá? Três lados. Quanto ao ângulo é chamado de triângulo, quanto ao lado é chamado de trilátero. Quatro lados, quanto ao ângulo é chamado de quadrângulo, na parte verde, tá? Quanto ao ângulo. E na parte laranja, quadrilátero. Isso é um polígono que de quatro lados. Um polígono de cinco lados, quanto ao ângulo é chamado de pentágono, quanto ao lado é chamado de pentalátero. Seis lados, quanto ao ângulo é chamado de hexágono, enquanto ao lado é chamado de hexalátero. Sete lados, enquanto ao ângulo é chamado de heptágono, e enquanto ao lado é chamado de
epitalátero, e assim por diante, tá? Então a gente tem até o número 20 aí, tá? Quanto ao ângulo e quanto ao lado. Então vocês podem estar fazendo uma leitura aí desses polígonos enquanto ao ângulo e enquanto ao lado, ok? Então, galerinha, essa aí é a nossa aula de geometria inicial, tá? Falamos sobre retas e polígonos. Então, as atividades propostas, vocês vão fazer as atividades online e postar. Vocês vão fazer as atividades das páginas 101 até a 103 do livro. E não esqueçam de postar as atividades de plataforma, beleza? Bom estudo aí para todos vocês.